pessoal, vamos a mais um treino da prova da IBAN, tá? Serve para qualquer concurso público, as questões, porque são questões de português e de leis também, então serve para qualquer concurso público na área da educação, porém essa especificamente estamos fazendo para quem vai prestar o concurso, que a prova será no dia 5 de julho, para professor infantil Guarulhos, tá bom? Vamos lá? Questão, língua portuguesa primeiro, são as 10 primeiras questões. O texto seguinte servirá de base para responder as questões 1 e 2. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Dá para aumentar? Dá. Ok. Aqui. João, conjugue o verbo merendar. Aí o João. Posso não, professora. Minha mãe me ensinou que mentir é pecado. Eles sempre vão colocar algumas coisas assim. Vejam que tem provas que é um texto jornalístico, um texto informativo, uma charge, tá? Mas vamos ver as perguntas. Questão 1. Ao analisarmos a charge, é possível afirmarmos, na letra A, utilizando-se de elementos do humor, a charge faz uma crítica a cada vez aqui, né? Ao cada vez tá errado. A cada vez mais preocupante problema de obesidade infantil. Foi falado sobre isso, da obesidade infantil aqui, no texto, né? É uma crítica contra a obesidade infantil? Não. O humor não é sobre isso. Então, tá descartada a letra A, ok? Então, a letra A já está descartada, vamos para B. João se nega a atender a professora em face de sua notória ausência de estrutura vocabular. Também não, né? Conforme o texto, vocês viram que não. Ele respondeu. C. No contexto fica evidente a alusão à violência escolar perpetrada pelo corpo docente. Não, violência nenhuma professora contra o aluno. E D. Inferimos de sua análise uma referência ao desabastecimento alimentar nas escolas. Foi isso, tá? Por quê, gente? Olha lá. João, conjugue o verbo merendar. Não posso, professora. Minha mãe ensinou que mentir é pecado. Ou seja, é uma charge, uma brincadeira, né? Porque como que ele pode conjugar o verbo merendar se não estão servindo merenda na escola, certo? Ou seja, se ele falar eu merendo, tu merendas, ele merenda, nós merendamos, né? Essa brincadeira, ele vai estar mentindo, porque ele não está merendando na escola, tá? Então, essa palavra merenda é própria de escola. Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado, ok? Questão número 2. Opa! Questão 2, aqui do lado, tá, gente? Aqui, ó, do ladinho. Avalie as afirmações feitas sobre a charge. Vamos lá. 1. A vírgula na frase proferida por João, ó, posso não, vírgula, professora, vírgula. Minha mãe ensinou que mentir é pecado, ou seja, tem uma vírgula antes e depois da palavra professora. Por quê? Vamos ver. A vírgula na frase proferida por João e na enunciada pela professora foi empregada em decorrência da mesma norma de pontuação. Ou seja, uma vírgula antes, uma vírgula depois. É vírgula? É. Peraí, gente.
Deixa eu olhar se é vírgula ou se depois é um ponto. É que tá tudo em letra maiúscula, né? Pode ser um ponto final no final, e só a vírgula antes de professora. Aqui é um ponto final na mesma linha, tá, gente? É uma vírgula só. Vamos ver se bate. A vírgula na frase proferida por João e na enunciada pela professora foi empregada em decorrência da mesma norma de pontuação. Certo. Pode ser. Vamos ver a outra. 2. O verbo ensinar na charge foi conjugado no mesmo tempo e modo verbal do destacado na frase. Minha mãe aprendia muito facilmente quando era jovem. Olha lá. Não. Por quê, gente? Vamos lá. O verbo ensinar aqui tá ensinou. Ensinou é pretérito perfeito, ou seja, passado. Certo? Aqui. E aqui tá dizendo que o mesmo verbo estudar, ensinar, ou seja, ensinou, é a mesma conjugação que está aqui, ó. Minha mãe aprendia. Aprendia não está no mesmo tempo verbal que ensinou, ok? Então, aqui a B já está incorreta. Então, vamos colocar aqui que está incorreta. Então, tudo que tiver 2 está descartado. A A tem 2, a C tem 2. Ou a alternativa correta é a B ou é a D. Lembrando que a 1 está correta. A 1 já está correta, tá? E na B e na D já tem a 1. Vai depender da 3. A 4, gente, já vamos direto para a 4. Porque pelas alternativas já vimos que a 4 está errada. Por quê? Se a gente já descartou a A e a C que tem a 4, é porque a 4 está errada. Olha lá. O verbo conjugar foi empregado na segunda pessoa do singular do modo imperativo. Ó, conjugar. Conjugue. Aqui está falando que ele foi empregado na segunda pessoa do singular. Qual que é a segunda pessoa do singular? Né? Tu, no caso. Você. Enfim, tá errado aqui. Então, peraí. Deixa eu ver a 3 aqui já. Em posso não, professora, houve omissão do pronome eu. E isso gerou, no contexto, uma oração ininteligível. Não, né? Não houve a omissão, por quê? Posso não, é eu não posso. Então, assim, ele não se omitiu. A partir do momento que fala eu posso, eu não preciso necessariamente, quando eu falo posso, de quem eu estou falando? Eu posso, certo? Então, aqui não precisaria ter colocado o eu antes. Posso já significa que sou eu, ok? Então, aqui é pegadinha também, tá? A alternativa correta aí é realmente só a D, porque é só um que está correta aí, tá? Então, D de dado. Vejam que verbo, gente, é algo que não é fácil no dia da prova de ser analisado. Por isso tem que ser analisado passo a passo. Outra dica também, assistam aos vídeos sobre verbos. Vamos lá. Agora é outro texto, tá? O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 3 a 8. China anuncia aumento drástico de financiamento com títulos para estimular crescimento. A China aumentará drasticamente o financiamento de títulos do Tesouro ultralongos em 2025, para estimular o investimento empresarial e, tem uma lacuna aí, 2 lacunas, né? Iniciativas de estímulo ao consumidor.
disse um funcionário do planejamento estatal na sexta-feira, dia 3. Conforme Pequim, aumenta o estímulo fiscal para revitalizar, também é para ser completado, economia. Então, já temos aí lacunas a serem completadas conforme, provavelmente, as alternativas. Vamos lá. Os títulos especiais do Tesouro serão utilizados para financiar atualizações de equipamentos em larga escala e trocas de bens de consumo, disse Ian Da, secretário-geral adjunto da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, em uma coletiva de imprensa. O tamanho dos fundos de títulos públicos especiais mencionados será aumentado drasticamente este ano, para intensificar e expandir a implementação das duas novas iniciativas, disse Yuan, né? De acordo com o programa lançado no ano passado, os consumidores podem trocar carros ou eletrodomésticos antigos e comprar novos com desconto. E um programa separado subsidia atualizações de equipamentos em larga escala para empresas. Os líderes chineses prometeram impulsionar rigorosamente o consumo este ano, aumentando as expectativas de mais medidas para estimular, aí tem, também lacunas a serem preenchidas, demanda e combater os riscos de deflação. Milhões de funcionários públicos em toda a China receberão aumentos salariais surpresa nessa semana. Continuando aqui. Segundo pessoas afetadas pela medida, a China também aumentará o financiamento de títulos especiais do Tesouro e ampliará o escopo de outro programa que se concentra no apoio, lacunas, setores estratégicos importantes, disse Zinao Shenshin, é chinês, né? Vice-chefe do planejador estatal. Ok? Vamos lá. Vamos lá, gente. Questão número 3. Poderia ter dado um texto mais curto, né, gente? Mas tudo bem. Vamos lá. Questão 3. No texto apresentado, propositalmente, alteramos a grafia de um dos vocábulos ali presentes, de modo que ele passou a estar redigido em desacordo com as normas ortográficas da língua portuguesa. O vocábulo em questão é o enfatizado na alternativa. Vamos ver? Lembrando. Bom, pessoal, vamos lá. Quando eles falam do vocábulo, vocábulo é a palavra, tá? Ó, vocábulo significa palavras incorretas, tá? Ó, o vocábulo em questão é o enfatizado na afirmativa. Então, aqui no próprio enunciado já fala que o vocábulo está redigido errado. Desacordo com a língua portuguesa significa que a grafia dele, a ortografia dele está errada, tá? Então aqui, qual é a palavra dessas frases? Qual seria a palavra incorreta? Vamos lá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. A. Um programa separado subsidia atualizações de equipamentos. Já encontrei a palavra errada, mas eu vou ler todas. B. Títulos do Tesouro ultralongos, estímulo fiscal para revitalizar, intensificar e expandir a implementação das duas novas iniciativas. B, C e D não há palavras incorretas, mas na letra A, há a incorreta, e eles querem saber qual é a incorreta. A incorreta está aqui, ó, subsidia. O que está errado? O B é mudo, não tem esse I aqui, é subsidia, não tem esse I, por isso a letra A é o que eles querem. É a única que há palavras incorretas, é na A, certo? Vamos lá. Questão 4. Avalie as asseverações feitas sobre o texto. Vamos lá. Vamos lá. Eles querem, nós temos 4 itens
e eles querem que fale se todos estão ok, conforme o texto, se apenas um, se apenas dois, se os quatro, se os três. Ou seja, quantos, olha aqui a pergunta, são inferências possíveis da leitura do texto afirmado, ou seja, desses, o que está no texto, tá? O que fala no texto. Então, vamos ver, ó. O aumento do financiamento, agora eu vou ter que ler todos, tá? O aumento do financiamento de títulos ultralongos do Tesouro Chinês em 2025 tem, dentre seus objetivos, o estímulo ao investimento empresarial. 2. A revitalização da economia chinesa foi idealizada exclusivamente pelo funcionário do planejamento estatal chinês, o secretário-geral Yan Tao. 3. Programa a ser implementado no ano de 2026 possibilitará aos consumidores chineses a troca de carros e eletrodomésticos antigos por novos, com desconto. 4. Com o objetivo de impulsionar o mercado consumidor chinês e fomentar o estímulo da demanda, milhões de funcionários públicos receberam aumentos salariais surpresas na China. Já sabemos que a 4 está ok, né? Olha aqui, gente. Cadê o texto? Aqui. Vamos lá. Ó, vejam. Que ano? 2025. Aqui fala 2026 no texto, gente. Nós estamos em 2026, mas o texto fala 2026? O texto fala 2025, certo? Essa daqui tá certa. Essa está certa, que bate com o texto. Olha lá, um erro já. Aqui tá falando 2026. E lá no texto, 2025, certo? Encontraram o erro? Agora aqui, ó. A revitalização, vamos lá. Ó. Cadê? Deixa eu ver. Certinho. Eu só tô confirmando o que eu falei, isso, tá certo? Agora aqui, nessa outra aqui, o que tem de errado? Exclusivamente. Tá dizendo que foi exclusividade desse funcionário revitalizar a economia chinesa. Tá vendo? E aqui não fala que foi exclusividade dele. Tá? Ó. De ser um funcionário do planejamento, tal. De ser. Mas não fala que foi ideia dele, exclusivamente dele. Aqui, ó. Sauran financiar atualizações em larga escala e trocas de bens. Disse Ian, secretário do adjunto. Em nenhum momento no texto inteiro fala que é exclusivo de alguém, exclusividade de alguém. É uma pegadinha aí, tá bom? Então, aqui nós temos duas certas e duas incorretas, tá? Então, aqui, ó. Letra A, duas somente. A B, uma somente. A C, todas. A D, 3, não. Então, a alternativa correta é a letra A, porque só duas estão certas, conforme o texto, e duas estão incorretas, tá? É mais difícil uma questão dessa, demora mais tempo para ser analisado, porque tem que ficar voltando no texto, né? Porque o texto é extenso. Vamos lá. Questão 5 agora. Questão 5. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para caber no vídeo, tá? A substituição do trecho ou elemento sublinhado pelo pronome oblíquo não se deu adequadamente. Correspondente, desculpa, gente. A substituição do trecho ou elemento sublinhado pelo pronome oblíquo
correspondente não se deu adequadamente e em consonância com a norma culta apenas em. Vamos lá, o que é o pronome oblíquo? O, a, os, as, lhe, se, te, mim. Isso é pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Ou eles podem vir antes do verbo, ou eles podem vir no meio do verbo, ou podem vir depois do verbo. Isso já tinha na outra prova anterior que nós falamos sobre próclise, que é o pronome que vem antes do verbo, ênclise, que é o pronome que vem depois do verbo, ou mesóclise, que vem no meio. Aqui no caso, ou é ênclise ou próclise e vice-versa, tá? A pergunta é, o que está correto aqui? Usando o pronome certo, tá? O pronome certo. Então, nós vamos verificar aqui, tá? Eu vou explicando para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Letra A está assim, ó. Aqui, gente, eles querem o não, né? Não podemos esquecer que eles querem o não. Qual está incorreto? Ó, não se deu adequadamente conforme a língua portuguesa. Tá vendo? O não. Então, eles não querem a correta, eles querem a incorreta, tá? Então, vamos ver todas que estão corretas e o que sobrar é a incorreta. Vamos lá. A. Aumentando as expectativas, mudando a palavra expectativas aí, vai ficar aumentando as. Aqui, eu tô só lendo, tá? B. Intensificar e expandir a implementação das duas novas iniciativas. Intensificar e expandir-las. Expandir lá, né? Implementação. Tá, tudo bem. C. Os consumidores podem trocar carros ou eletrodomésticos antigos. Trocá-los. Tá certa também. Deixa eu ir colocando com outra cor aqui, gente. Ó. O que eu tenho que olhar? Ó, peraí. Aumentando as expectativas, tá? Tá no plural e está no plural e é feminina, né? Palavra feminina, ó. O pronome, ele vem junto com o verbo, certo? O pronome, ele substitui o nome, ou seja, o substantivo, tá? No caso aqui. Aumentando as expectativas, aumentando as, tá certo? Tá? Na C, os consumidores podem trocar carros, tá no plural, e eletrodomésticos antigos também está no plural. E é masculino, tá? Está no plural e é masculino. Então, trocá-los. Trocar o quê? Carros, eletrodomésticos. Trocá-los. Correto também. Estimular o investimento empresarial. Investimento é masculino, investimento empresarial. Aqui já está falando o investimento empresarial. Então, é masculino. Além de ser masculino, está no singular, não está no plural. Então, estimular o investimento empresarial. Estimulá-lo. Tá certo. Não é estimular-o. Estimulá-lo. Tá certo. É o jeito que você fala, né? Agora aqui, vamos ver por que tá errado. Aqui na B, há vários erros, que é o que eles estão pedindo, tá? Qual que tá errada? Mas há 2 grandes erros aqui, ou talvez até 3, tá? Por isso que essa é a alternativa correta, mas eu vou explicar. Olha só. Vamos lá. Intensificar não foi conjugado, concorda? Intensificar não está conjugado, está no infinitivo, terminado em ar.
Expandir também não foi conjugado aí, está no infinitivo, terminado em ir. Em intensificar e expandir o quê? A implementação. Implementação do quê? Das duas novas iniciativas. Quais são essas duas novas iniciativas? Intensificar e expandir, tá? Aí troca a palavra implementação por expandir lá. Porém, aqui tem duas. Tem o intensificar e o expandir. O que acontece? Vários erros. O intensificar não foi conjugado aqui novamente. Ele teria que ter ficado intensificar lá e expandir lá. Tá vendo? Ó, ou ficaria intensificar lá e expandir lá, porque é uma implementação. Ou, como são duas iniciativas, poderia ter colocado intensificá-las. Aqui, não, desculpa, intensificá-la, intensificá-la. Ou, no las, porém, o intensificar tinha que estar conjugado e não está. Tá? Não sei se está dando para você entender ou ficou complicado, tá? Mas, enfim, aqui há vários erros. Agora, para não ficar no dia procurando vários e perdendo tempo, vai direto, ó. O intensificar não foi conjugado, tá? Vejam que os outros estão conjugados, tá vendo? Quando troca, ó, aqui, por exemplo, estimular, aqui não tá conjugado, mas quando ele vai para lá, ele já tá, ó, estimulá-lo. A mesma coisa de trocá-los, ó, trocar, trocá-los. Tá vendo? Aumentando-as. E aqui, o intensificar ficou igualzinho, ó, não mudou. Tá vendo? Enfim, vocês podem pegar um único erro, não precisa ser 2, 3, não. É que eu tenho que analisar tudo. Pega um erro só, porque senão vocês vão perder muito tempo, tá? Vamos lá. Questão 6. Pondere sobre as afirmações contidas nas proposições 1 e 2. Vamos lá. 1. Títulos do Tesouro ultralongos em 2025 para estimular o investimento empresarial. Aqui é a frase do texto. O elemento sublinhado no contexto é indicativo de finalidade. Finalidade. Aqui não está sublinhado, né? Deixa eu ver lá no texto se tá. Para identificar. Ah, sim. Aqui, né? As lacunas aqui que eu tinha falado. Então, vamos lá, voltando. Ultralongos. Deixa eu ver se é o primeiro item mesmo. É o primeiro mesmo, primeiro parágrafo, tá? Tem até aqui, ó, as lacunas. Certo. Então, o elemento sublinhado no contexto é indicativo de finalidade. Vamos ver se combina. A China aumentará drasticamente o financiamento de títulos do Tesouro ultralongos em 2025 para estimular o investimento empresarial e iniciativas, está certo. Tem o para ali, tá ok. Só que aqui, ó, eles não grifaram, né? Porque aqui tá falando sublinhado, eles não sublinharam, mas tudo bem. Tá indicando uma finalidade, porque eu tô usando para. Ó, títulos do Tesouro ultralongos em 2025 para estimular o investimento empresarial. Então, esse para é uma finalidade? Sim. Tá certo. Então, aqui nas alternativas, o 1 tá certo. Então, a gente vai já eliminando, ó. A. O
1 é verdadeiro, fica, o 2 está falando que é falso, por enquanto fica. A B está falando que é falsa, então eu já elimino. A C está falando que as duas são verdadeiras e na D está falando que as duas são falsas. Se a uma já é verdadeira, ou é a A ou é a C. Vamos lá, vai depender dessa daqui. Comprar novos com desconto. O termo sublinhado no contexto em que está inserido sinaliza companhia. O com é companhia? O com não é de companhia, né, gente? Então, aqui está errado. Ó, só para vocês entenderem. Aqui seria o para e aqui seria o com, tá? O para é de finalidade. É conjunção que nós estamos falando, tá? O que é uma conjunção? Diferente de preposição. Preposição, ela liga palavras uma na outra. Por exemplo, gosto de você. Quero café com leite. Então, a preposição, ela liga duas palavras. Já a conjunção, ela liga orações. Orações, tá? Só essa é a diferença. E aqui eles estão pedindo as conjunções. Então, o para realmente é de finalidade, porém o com não é companhia. Certo? Então, quem não assistiu o vídeo sobre conjunções, assistam, tá? Então, a 2 realmente é falsa, então eu elimino já a C. E a alternativa correta é a A. A 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Lembrando, aqui na 6 não tem a ver, assim, as frases foram retiradas do texto, ok. Só que aqui não é interpretação de texto nenhum, aqui já é classe gramatical, tá? Vamos lá. Questão 7. Tendo por parâmetro as normas da regência verbal e do correto emprego da crase. Então, aqui tem a regência e tem crase. É válido asseverar que os espaços 1, 2, 3 e 4 no texto acima deverão ser preenchidos conforme indicado na alternativa. Então, aqui, sabe aqueles textos, aquelas lacunas, textos não, as lacunas, ó, agora é sobre isso. Ó, essa lacuna, essa lacuna, tem 4 lacunas aí. Agora, nessa questão 7 é sobre isso, essas lacunas aí, ou é para completar com crase ou com regência, tá? Olha aqui. É para completar essas lacunas, que é esses espaços que estavam em branco lá, ó. É para completar ou com a regência. O que é a regência verbal? As, ok? Agora, a crase é aquela que vem o acento contrário de crase. A mais A que dá o A craseado. A craseado ou as craseados. Mas vamos por partes, tá, gente? Senão fica complicado. Vamos lá. Lá, nós teríamos que usar, temos que ver se vai crase ou não. Primeira coisa, a gente tem que ver se algum deles vai crase, tá? Vamos ver se algum deles vai crase. Vamos lá. Por quê? O que não vai crase é porque é regência mesmo, tá? Mas a gente tem que olhar no texto, não tem jeito. Ó. Para estimular, olha lá no primeiro, tá, gente? Eu tenho que ler. A China aumentará drasticamente o financiamento de títulos do Tesouro Ultralongos em 2025, para estimular o investimento empresarial e as iniciativas de estímulo ao consumidor. Aqui é as normal. As normal. Não é craseado. Ó, para estimular o investimento empresarial e as iniciativas, ou seja, umas iniciativas
Não é craseado aqui, tá? Não há necessidade de crase aqui, porque o as aqui eu posso substituir por algumas iniciativas, tá? Não é craseado, é continuação aqui. Então, esse daqui não é craseado. Então, o que eu faço? Eu volto lá para não confundir. Ó, o não é craseado, tá? O não é craseado. Então, a letra D já tá fora. Por quê? Tá falando que é craseado e não é. Então, aqui eu já tiro fora, tá? Vamos passo a passo. Aí volta lá, agora é para olhar, ó, vejam, um as, sem crase, certo? As iniciativas, ok? Agora eu vou analisar a segunda parte, se tem ou não crase. Volto lá, agora é para analisar o 2. Está lá no primeiro parágrafo, ó, no final da frase, ó. Conforme Pequim aumenta o estímulo fiscal para revitalizar a economia. Aqui também não vai crase, porque ó, para revitalizar a economia, ou seja, uma economia, alguma economia, que é a economia da China. Não há necessidade de crase, porque a pergunta que eu faço aqui, ó, revitalizar o quê? A economia. Tá? É diferente de eu falar assim, refiro-me a alguma coisa, refiro-me à economia, seria diferente, tá? E aqui é verbo também. Então, aqui não vai crase, vamos lá, não vai crase, então eu volto lá, vamos lá. A tem crase, então já tá descartada. A B, ó, 2 não tem crase nas duas. Vamos ver a 3. Terceira agora. Volta lá. Os líderes chineses prometeram impulsionar rigorosamente o consumo este ano, aumentando as expectativas de mais medidas para estimular a demanda e combater os riscos de deflação. Então, aqui, gente, na terceira, estimular a demanda. Estimular uma demanda, não vai crase. Um detalhe muito importante, primeiro, assistam o vídeo sobre crase, vai ser importante para vocês, tá? Nem todas as palavras ou expressões femininas vão vir com crase, tá? Então, por exemplo, demanda é uma palavra feminina, economia é uma palavra feminina, iniciativas é uma palavra feminina, porém, não é porque é uma palavra ou expressão feminina que obrigatoriamente se usa crase, hein, gente? É quando for necessário. Então, por exemplo, a pergunta que eu faço aqui é: estimular o quê? Revitalizar o quê? Tá? Estimular o quê? Iniciativas do quê? Agora, vai crase quando eu falo assim: estimular a alguém, a alguma coisa. É diferente, refiro-me a alguma coisa. Aí vai crase, né? Porque não pode ter dois A junto. Enfim, resumindo, gente, não tem como explicar crase aqui para vocês. Tem que assistir o vídeo de explicação de crase. Mas a crase é só quando for necessário. E toda vez que eu consigo substituir o a, que é a regência a, ou as, por umas, se eu consigo fazer essa substituição, não tem crase. Então, por exemplo, aqui eu consigo substituir a economia, uma economia? Sim. Cadê? As iniciativas, umas iniciativas, algumas iniciativas? Sim. A demanda, umas demanda, algumas demanda?
Alguma demanda? Sim, então não tem crase. É nesse sentido, é uma grande pegadinha. Vamos lá. Então, aqui, cadê? Tem as B e C, né, que só sobrou. Então, a terceira não tem, ó, nas duas não tem, tá vendo? Tá vendo como elas estão iguais, B e C? Ó, 1, as, 2, a, 3, a. Ou seja, na 1 não é crase, é só regência. Na 2 também, na 3 também. Vamos ver agora na última aqui. A B tá falando que não tem e na C tá falando que tem. Vamos lá ver. Quarta lacuna, está aqui, ó. A China também aumentará o financiamento de títulos especiais de tesouro e ampliará o escopo de outro programa que se concentra no apoio. Aqui é certeza que não tem, já logo de cara. Lá tivemos que analisar porque são palavras e expressões femininas. E daí pode ser que tenha, pode ser que não. Aqui no caso não haveria de nenhuma forma, de nenhum jeito. Por quê? Setores estratégicos, setor é palavra masculina. O setor, os setores. Não teria de forma nenhuma, tá? Então aqui seria o A sem crase mesmo, tá? Aí, gente, eu poderia ter feito diferente aqui, ó. Tá? Mas vamos lá. Eu elimino a C e a alternativa correta é a B. Tudo bem. Mas o que eu poderia ter feito? Ter feito diferente. Por quê? Nas três primeiras, na 1, na 2 e na 3, são palavras femininas. Não poderia ter a crase como não ter. Depende da contextualização, depende da situação. Na quarta, era certeza que não poderia ter de jeito nenhum, certo? Então, eu poderia ter feito ao contrário aqui, ó, para ter sido mais rápido, tá? Para ter sido mais rápido, eu eliminaria a C e a D, porque tem crase as duas, na última, não poderia. Apesar que ficaria entre A e B. Ficou entre B e C do primeiro jeito, ficaria A e B do segundo jeito. Então, tudo bem, pode deixar assim. Mas, a alternativa correta, B de bola. Ok? 8. O significado do vocábulo, da palavra ou trecho em destaque no contexto não foi corretamente indicativo na frase. Não foi. Então, é uma frase que está incorreta o quê? A palavra, o vocábulo, tá? Vamos encontrar que palavra que não está de acordo. Vamos lá, gente. Nessa daí, o significado do vocábulo ou trecho em destaque. Trecho em destaque é o que está entre aspas, tá? Quando eles falam vocábulo ou trecho em destaque, pode ser uma palavra só, como pode ser a frase inteira aí, entre aspas, tá? Então, tem um que não bate com a outra parte, o significado. Então, por exemplo, vamos lá. Atualizações de equipamentos em larga escala. Larga escala é o mesmo que, tem o mesmo significado que grandes quantidades. Larga escala, grandes quantidades. Bateu? Bateu. Aqui na C. A China aumentará drasticamente o financiamento de títulos do Tesouro. Drasticamente seria o mesmo no contexto como radicalmente. Drasticamente, radicalmente. Bateu. Significados nesse contexto. Na B, os líderes chineses prometeram impulsionar rigorosamente o consumo. Vigorosamente é o mesmo aqui de forma veemente, rigorosa. Tá certo? Ok? E
daí, qual que está errado? A B, a C e a D? Bateu, tá certo, mas eles querem o não. Qual que está errado é a A. Por quê? Ó, olha a pegadinha. Ampliará o escopo de outro programa. Aumentará o investimento inicial. Ampliar é o mesmo que aumentar? Até aí estaria certo. Ampliar e aumentar tem o mesmo significado? Sim, mas ela toda tem o mesmo significado, ó. O escopo de outro programa. E aqui, investimento inicial. Tá vendo? Não tem a ver. Aqui tá falando do escopo de outro programa. E aqui tá falando investimento inicial. Tem o mesmo significado? Escopo de outro programa é o mesmo significado que investimento inicial? Não, por isso está errado. Certo? Vamos para a questão 9. Pessoal, a questão 9 foi anulada, tá? Só para vocês saberem, eu vou olhar aqui, mas ela foi só para mostrar para vocês o que seria. Mas a IBAN errou nessa questão, por isso eles anularam a questão 9 da última prova deles, tá? Anularam. Entraram com recurso, anularam porque não estava correta, então tiveram que anular. Quando isso acontece, que pode acontecer com vocês, vocês ganham um ponto positivo, tá? Porque ela foi anulada, então automaticamente todos os candidatos, se isso acontece, ganham um ponto positivo. Mas o que seria essa questão que eles estavam pedindo e foi anulada? Analise o emprego da letra minúscula. Ó, eles pediram para analisar a letra minúscula em cada um dos vocábulos em destaque. Vamos ver. Ó, primeiro que eles falaram em destaque. Tá? Ou já começou com um erro aí. Tá? Que o destaque poderia ser entre vírgulas, ou poderia estar sublinhado, ou poderia estar com aspas. Tá vendo? Primeiro que eles pediram para analisar a letra minúscula e não maiúscula. Já tem um erro aí, certo? Depois eles falam dos vocábulos em destaque. Nem todos estão com destaque. Ou só se eles consideraram o que está entre as vírgulas, o destaque. Mas vocês viram que já tem erros aí? E daí, ó, o uso da minúscula se deu em consonância com o prescrito pela norma culta nas palavras sublinhadas. As palavras não estão sublinhadas. Talvez por isso eles cancelaram a questão 9. Falou de destaque, falou de palavras sublinhadas e elas não estão sublinhadas. E outra coisa, eu acredito também que pode ser que eles quisessem falar também das letras maiúsculas. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Europa, América Latina, do Norte, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, alguma coisa assim. Então não era só maiúscula, acho que eles queriam que analisassem maiúscula e minúscula. Então assim, não souberam, resumindo, gente, não souberam elaborar essa questão. O que eu estou falando não são minhas palavras, né? Eu estou falando lá que eles cancelaram. Mandaram cancelar. Muita gente entrou com recurso, mandaram cancelar e deram um ponto para todo mundo, pronto. Tá? Porque ela realmente foi mal elaborada aí. Ok? Então nem vou fazer, para não confundir ainda mais. Aqui tem vários erros já nela. Vamos para a questão 10. Considerando-se o aspecto semântico, é válido afirmar que o verbo ir foi empregado indicando ação progressiva. Uma ação progressiva. Apenas na frase da alternativa. Então, qual das frases... Qual a alternativa em que a frase
está com o verbo ir conjugado numa ação progressiva. Certo? Nós vamos analisar aí. Vamos lá. A. Maria foi chegando mansamente e pouco a pouco conquistou a todos. Qual é o verbo ir? Foi. B. Vamos. Não fique triste, essas coisas acontecem. Qual é o verbo ir? Vamos. C. Sabemos que foi difícil, mas você conseguiu superar o problema. Qual é o verbo ir? Foi. Tá? D. Nós vamos partir somente amanhã. As estradas não mais seguras durante o dia. São mais seguras durante o dia. Vamos. Professora, mas não tem outros verbos? Sim. Quais são os outros verbos da frase? Vamos lá. Chegando. Aqui, acontecem. Tem outro aqui. Fique. Sabemos. Conseguiu. Superar. Partir. São. Esses são os outros verbos da frase. Mas o que eles pediram para analisar é só o verbo ir. Então, foi, vamos, foi e vamos. Então, na A e na C tem foi e foi. Na B e na D tem vamos e vamos. Certo? E os outros têm outros verbos. Chegando, que está no gerúndio. Ando, indo, chegando. Fique. Enfim, eu não vou conjugar todos, gente, falar todos os tempos verbais, porque o que eles estão pedindo é só para analisar o verbo ir numa ação progressiva. Vamos ver? Então, aqui nós temos. Maria foi chegando mansamente. Vamos, não fique triste. Sabemos que foi difícil. Nós vamos partir. O que é uma ação progressiva? É uma ação que está acontecendo progressivamente, né? Ou aconteceu progressivamente. Por quê? Acontecendo não, aconteceu. Aconteceu, por quê? Por exemplo, foi. É algo que já aconteceu progressivamente. O que é ação progressiva? Chegando. Olha lá, chegando mansamente. Tá? A alternativa correta aí, vamos lá. Eu já eliminaria o vamos e o vamos. Ficaria foi e foi. Tá? Já logo de cara. Mas entre o A, deixa eu ver, entre o A e o C, entre o A e o C, sabemos que foi difícil. Maria foi chegando mansamente. Qual é uma ação progressiva constante? É o A ou o C? É o A, tá? A alternativa correta aqui, letra A, tá? Letra A é a alternativa correta, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade ainda neste vídeo com as questões 15, 16, 17, 18, 19 e 22, tá? Vamos fazer as questões de leis desta mesma. Vamos lá, vamos à parte de legislação agora. Legislação, questões 15, 16, 17, 18, 19 e 22. Vamos lá. Questão, começa aqui, questão 15. Vamos lá?
Eu ia fazer separado, mas já aproveitar que tá nessa mesma prova, né, para não separar. Já fica no mesmo vídeo aí. Vamos lá. Peraí, gente. Não, vou separar assim, gente. Tem que separar assim, só um minutinho. Para já ir processando para não atrasar.